Momento da pregação no ar, 76ª edição, Bruno G, São Mateus 24, 29 ao 35. Falando ainda sobre sermão, agora sobre a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nesse sermão, Cristo está falando de algo sobrenatural, semi-igual, diferente ao que ele já falou anteriormente. Por exemplo, o sermão anterior falava de princípios das dores, falava de acontecimentos, de fenômenos naturais. Se você for analisar na história, você vai comprovar exatamente tudo isso que Jesus falou acerca do princípio das dores, das catástrofes, dos fenômenos naturais, que já ocorreu e vem ocorrendo. Agora aqui, nesse sermão específico, Cristo aborda acerca de algo que nunca ocorreu na Terra, que quando ocorrer é o fim de tudo. Essa escatologia, falando acerca exatamente do fim de todas as coisas, ela é mais profunda. Ela é, digamos assim, o suprassumo. Ela é o fim de tudo. Por quê? Se você for analisar, isso que Jesus descreve aqui, não ocorreu. E se ocorrer, realmente irá causar muito abalo, muito estarrecimento. As pessoas vão ficar pasmas, abismadas com algo que nunca ouviram falar, a não ser na narração bíblica dos evangelistas. Jesus diz que depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois desse princípio das dores, que possivelmente até hoje nós estamos vivendo nesse princípio das dores, depois disso tudo, também não é nada fácil, o sol se escurecerá. E não é o fenômeno eclipse solar ou eclipse lunar. Não. Ele vai escurecer, digamos assim, ad eterno. Ou seja, com constância, perenemente. O sol não vai ficar escuro por um dia, quando José orou e o sol parou. Josué, né? Não foi José, Josué? Não. O sol de fato vai escurecer durante um certo período, bem mais prolongado do que, obviamente, um simples eclipse. A lua, da mesma forma, vai se tornar aquilo que a terra um dia foi, vazia e escura, sem formas, conforme descreve o narrador de Gênesis no início da Bíblia. A terra voltará ao seu nada, ao seu status quo. Outrora ela assim estava porque Deus pretendia fazer algo de bom do ser humano e colocar dentro dessa terra. Agora não. Ela vai voltar ao que era antes, ser destruída, justamente por esse ser humano que Deus criou, ter virado as costas para ele,
e fazendo exatamente com que ele se irasse e viesse então confirmar as suas palavras de justiça, conforme bem salienta São Pedro, dizendo que tudo que há está reservado por fogo. Irá consumir tudo, e é um fogo abrasador, é um fogo, consumidor, muito maior do que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, que foi só 2 cidades. Esse fogo vai destruir toda a terra, todos os continentes, todos os planetas, tudo. Todos os países, as nações, serão novos céus e nova terra. Quer dizer, haverá um novo planeta. E quando fala que serão novos céus, obviamente que dá a entender que os outros planetas não existirão mais. E dá a entender também que esse céu que nós vimos não veremos mais. Será um céu da glória de Deus, possivelmente. O primeiro céu será desfeito. O segundo céu, que muitos teólogos chegam a dizer que Satanás mora nele, também será desfeito. E o terceiro céu, o paraíso de Deus, estará aí, próximo de todos nós. E nós herdaremos a terra, que será uma terra nova, que pode ser num céu, literalmente, ou num céu simbólico. Pode ser aqui, mas sendo essa terra totalmente destruída e renovada, aqui nesse espaço físico-tempo. Aliás, na realidade, não tem nem nós como medirmos isso, porque para Deus não existe espaço físico-tempo, porque Ele é de eterno, sempre eterno, não tem começo, não tem fim, Ele não cabe dentro do cronos, do tempo. E nós também não caberemos pelo fato de termos também a mesma espiritualidade, a mesma mentalidade, a mesma alma, pelo fato de nós termos o mesmo corpo de Deus, sermos eternos. Obviamente, estando no paraíso. O paraíso, a Bíblia não define claramente onde seja. Pode ser num céu acima desses céus, tudo aponta que assim seja, mas pode ser num outro local totalmente diferente. E há alguns que divergem, dizendo que o céu pode até ser debaixo da terra, pode ser em qualquer outro lugar. São mistérios, mas pela revelação do apóstolo Paulo dá para entender que é para cima, não é para baixo. Aí muitos dizem, não, isso é mentalidade de Paulo, que bebeu da fonte romana, influenciou pela ciência humana, que tinha mais influência ainda da cultura grega, que fazia essa distinção entre inferno e céu, falando que o inferno era o Hades e que o céu era, entre aspas, o Olimpo, onde habitavam os deuses. Então, muito chega a divergir teólogos por conta disso, porque querem afirmar que a Bíblia foi adaptada de acordo com o interesse de algum grupo e que bebeu de várias fontes, de vários ditos livros sacros. No entanto, devemos pensar que é justamente o contrário. A Bíblia serviu de inspiração para a criação de outros livros sacros. É só você fazer a comparação, a analogia, também a datação dos mesmos, para ver se bate. Tem alguns que surgiram depois, por exemplo, do Velho Testamento. Já tinha formato do Velho Testamento. Outros depois do Novo Testamento. Enfim, deixamos esse papo para uma outra oportunidade. Cabe falar
é com relação exatamente a essa vinda súbita de Cristo, que será um fato realmente estrondoso, será um fato extraordinário, diferente de todos já vistos, como ele já descreve nesse primeiro versículo. Tanto o sol como a lua se escurecerão, as estrelas cairão do céu. Você de vez em quando vê uma estrela, aí muitos vão dizer que não é uma estrela, é um meteorito, que é um meteoro, outros vão dizer que é uma parte de algum satélite que está caindo, outros vão dizer até mesmo que são extraterrestres, ET, OVNIs. O fato é que quando Jesus fala de estrelas caindo do céu, cabe destacar que ele está falando não é só de uma, é de várias. E segundo, que é a própria estrela caindo do céu. A gente olha para o céu e vê a estrela bem pequenininha, mas a estrela, ela é super grande, enorme. Ela pode aterrissar ou destruir com a cidade inteira, porque ela é muito grande. Então imagina várias delas. A título de curiosidade, as estrelas variam em tamanho desde as estrelas de nêutrons, que têm de 20 e 40 quilômetros de diâmetro. Pense, 20 a 40 quilômetros de diâmetro. É exatamente a distância que você pode percorrer de uma cidade para outra, ou que pode de fato mostrar qual seja o tamanho de um bairro, de um município. Até as super gigantes como Betelgeuse ou Geuse, na constelação de Órion, que tem um diâmetro aproximadamente de 650 vezes maior do que o Sol, cerca de 0,9 bilhão de quilômetros. Imagina essa estrela caindo na Terra. Imagina. E não é uma, são várias. Então não tem como. Isso nunca ocorreu. Ah, caiu um meteorito, caiu um meteoro, caiu uma parte do satélite. Já ocorreu. Mas estrelas dessa magnitude? Mas nos tempos remotos, no passado, já os dinossauros foram destruídos. Existem aí várias teorias em biologia, em geografia, que falam acerca do mundo antigo, né, o pré-histórico e tal, em que houve algumas catástrofes, houve alguns cataclismas, né? Houve exatamente uma hecatombe, uma grande mortandade carnificina por conta exatamente disso tudo. E as potências dos céus serão abaladas. Veja só. O poder, o firmamento dos céus serão abalados. A estrutura dos céus serão abaladas. Não é só a estrela que vai cair, não é só o sol e a lua que vai parar de brilhar, mas também todos os céus serão abalados. Isso confirma o que João fala quando ele teve a visão de Deus na ilha de Patmos acerca dos novos céus e da nova terra. Porque quando ele fala que haverá um outro céu e que tudo que era já se desfez, está falando exatamente disso, de que os céus seriam abalados, seriam destruídos. Aí você imagina isto.
um céu destruído. Isso nunca ocorreu também, né? Por que eu estou frisando essa questão de não ter ocorrido? Porque muitos falsos profetas ficam aí pregando um falso evangelho, dizendo que o que Jesus falou já cumpriu e que ele não virá, porque até mesmo já veio de uma forma que ninguém viu, e que nós já estaríamos já no paraíso aqui nessa terra. Isso é balela, é mentira. Por quê? Não ocorreu isto que eu estou falando, ou essas coisas. Jesus não veio, porque se ele viesse, todo mundo saberia. Porque ele virá em grande glória, nas nuvens, todos verão a ele. É visível, não é invisível a sua vinda. Sua vinda, que é também chamada de um termo muito, digamos assim, impronunciável, né? Um palavrão, entre aspas, chamado de parúcia, que é a segunda vinda de Cristo. E é o que diz o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí muitos falam que esse sinal seria a marca do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O próprio Jesus. Esse termo é para falar do Filho de Deus. E quando aqui fala no versículo 30, então aparecerá no sinal o Filho do Homem, quer dizer que é visível. A parúsia é visível. Aqui destrói toda a corrente doutrinária herética, dizendo que Jesus virá para um determinado grupo, ou que Jesus virá de modo invisível para todos, ou que Jesus já veio, porque é visível, é para todos, e tem que ocorrer o que eu já falei anteriormente: o sol escurecer as luzes, as estrelas cair do céu, tudo isso tem que ocorrer. Não ocorreu ainda. Estamos próximos disso acontecer. Se lamentará, e verão o Filho do Homem, está claro, e verão o Filho do Homem. Todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem, todas as tribos, vindo sobre as nuvens do céu. Veja que não é mais na terra, porque ele já se fez Deus humano. O Verbo se transformou em carne. Ele não vai colocar mais os seus pés na terra, virá nas nuvens acima, com poder e grande glória. Então está bem claro aí. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, quer dizer, com um som bem ensurdecedor, entre aspas, digamos assim, que vai tocar por todos os cantos da terra, ou seja, todos vão ouvir. Seria aquilo que falava no Velho Testamento, tocar, né? A trombeta, colocar realmente a boca no trombone, entre aspas, né? Onde todos vão ouvir. E ele enviará os anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ou seja, haverá um outro sinal também, uma outra manifestação, o alarido, o sonido. Os que são salvos e até aqueles que não são salvos vão ver isto, vão escutar esse alarido. E ele enviará os seus anjos. E muitos dizem que esse alarido só será ouvido pelos escolhidos. Não é, por todos. No entanto, só os escolhidos vão ser ajuntados. Enviará os seus anjos, dará ordem aos seus anjos, Jesus. Anjos de Deus que são designados para isto.
os quais ajuntarão os seus escolhidos, os escolhidos do Senhor, desde os 4 ventos, ou seja, desde os 4 cantos, de uma e outra extremidade dos céus, em todos os lugares do planeta Terra. Ajuntarão o seu escolhido em todas as partes. E aí os escolhidos são mortos, vivos, mortos ressuscitarão e terão seu corpo transformado em corpo incorruptível de glória. Os vivos terão imediatamente também essa transformação e serão arrebatados. E haverá, portanto, a salvação, a redenção. Muitos, e aí temos que tomar um pouco cuidado com algumas afirmações, não que eu creia exatamente que isso assim seja, mas penso eu que há exatamente essa possibilidade de que primeiro ocorra exatamente a vinda de Cristo para buscar os seus. No entanto, esses seus não estarão ainda nos céus, estarão possivelmente num local específico onde reinarão com Cristo 1000 anos. E depois de passar esses 1000 anos, então virá o 1000 anos com Satanás, claro que os moradores da terra, em que ele sairá para destruir e enganar a todos, para que não aceite a salvação por qualquer hipótese. E sendo os seus, os do Senhor salvos nesse 1000 anos, eles ajudarão o Senhor no grande Armagedon, no grande conflito, na grande guerra, porque a Bíblia chega a nos dizer que nós teremos poder para julgar as nações, poder para, inclusive, de algum modo, né, lançar os demônios caídos, os anjos caídos, os demônios e até aqueles que seguiram as doutrinas do demônio ou dos demônios no lago de fogo, que é a segunda morte. É o que nos revela Apocalipse. Então, primeira fase do arrebatamento, busca os seus. Segunda fase, o reino milenar com Cristo. Terceira fase, o grande conflito do Armagedon. Quarta fase, o grande tribunal de Cristo, onde todos serão julgados segundo as suas obras, pequenos e grandes. Quinto, exatamente o fim de tudo. Os que foram lançados no lago de fogo ficarão lá, e os com Cristo reinarão eternamente com ele. É isso que podemos inferir da Bíblia. Ela não é clara nessa ordem. É o que a corrente teológica, durante séculos e mais séculos, construiu. Por que que ela não é clara? Porque Deus não revelou claramente. Para um apóstolo, ele disse exatamente de acordo com essa ordem, deu essa cartilha. Não é dessa forma, não foi dessa forma. E muitos pensam que o sujeito acreditar nisso ou acreditar numa outra possibilidade, que estão certos, e os outros que pensam diferente estão errados. A outra possibilidade é que existiria, portanto, isso até é mais para os leigos, a salvação dos justos, não existiria esse reino milenar, que esse reino milenar poderia ser simbólico, poderia já estar até ocorrendo, e depois de 1000 anos então soltaria Satanás, isso simbólico, aqueles gogos e magogos e tal. No entanto, repito, a Bíblia não é clara de acordo com essas questões.
de escatologia, do fim das coisas, de acordo com a sequência, com a ordem. Então não adianta nós perdermos nosso tempo aqui com... não é besteira, mas é algo irrelevante a discussão. O que é relevante, temos que dar destaque, é que acontecerá sim indicativos da vinda de Cristo. Jesus virá para todos, é o que ele revela nessa passagem, nesse sermão. Os seus escolhidos serão apanhados pelos anjos. Os que ficarão sofrendo. Acontecerá aqueles ais que o Apocalipse fala. E se desesperarão, querendo a morte e a morte não vindo, porque de fato perderam a grande oportunidade da sua vida, porque criticaram os cristãos, chamaram eles de loucos, perseguiram, mataram, caluniaram, injuriaram, fizeram uma série de coisas terríveis, tenebrosas, horrendas. Então, meus caros, veja que aí está claro nesse sentido. Agora, há umas outras divergências de ordem escatológica com relação à possibilidade de Deus tratar o povo de Israel de uma maneira diferente à parte da igreja. Quer dizer, a igreja seria tratada de uma maneira, os judeus, os israelitas, de outra. Que Deus viria para eles, enviaria as testemunhas, existiria uma nova oportunidade de salvação, porque quando Jesus veio, eles tiveram o seu entendimento entenebrecido, escurecido, não entenderam, não aceitaram o Cristo, o Messias, porque o próprio diabo teria os cegado, tirado a visão espiritual. A Bíblia dá a entender que haverá essa possibilidade, se nós interpretarmos ela literalmente. Por que literalmente? Porque a Bíblia fala exatamente 12 tribos de Israel, fala dos judeus, fala do povo de Cristo. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que nós que somos a igreja, a partir de Jesus, somos o Israel de Deus, simbolicamente falando. Quer dizer, tanto os judeus, gregos, gentios, samaritanos, todos da face da terra que aceitar Jesus, fazem parte de Israel. E aí eu pergunto, se nós fazemos parte de Israel, somos Israel, se houver essa oportunidade, será só para o povo judeu? Ou será para o Israel de Deus que se faz simbolicamente, atualmente? É para pensar. É uma contra-argumentação exatamente essa tese. Os judeus vão ter privilégio. Seria justo para pensar. Os judeus ter uma nova oportunidade. Eu sei que Deus é misericordioso, é benigno, mas é para pensar só. Sendo que eles próprios testificaram com seus olhos, ouviram as palavras, testificaram as maravilhas e ouviram as palavras de Jesus, os ancestrais dos judeus. E nós, os gentios, não vimos Jesus. Ele não veio para nós, veio para os seus. Não o ouvimos. Por isso que Jesus disse que serão bem-aventurados, para São Tomé, aqueles que não viram e creram. É para pensar. Eles tiveram um privilégio que nós não tivemos. Seria Deus assim então injusto? Só daria a oportunidade para os judeus e não para a igreja? Ou não daria oportunidade alguma? É uma polêmica. Mas como é? Os mais rígidos, ortodoxos, vão dizer que não há mais salvação após morte, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, depois vindo após isto, que redundância, né? Após vindo o juízo. Hebreus 9, 27. E ali está falando de judeus também, né? Isso não seria uma regra para todos? Mas não é as pessoas, ou não são as pessoas que
estariam mortas e que estariam vivas quando os escolhidos estiverem reinando com Cristo 1000 anos, estes que ficaram na terra sob o poder e o governo do anticristo, do falso profeta, e de Satanás, eles estão vivos. E aí viria as testemunhas, se eles aceitassem o sacrifício de Cristo. Essa é a corrente doutrinária que fala que há salvação nesse sentido. Que se eles aceitarem o testemunho das testemunhas, redundância novamente, essas pessoas seriam salvas. Uma outra pergunta: o sacrifício de Cristo, vicário na cruz do Calvário, não valeu? É necessário um sacrifício de outras testemunhas? Compreendo que Deus pode dar uma nova oportunidade num outro momento, porque será um outro momento, não é mais esse tempo da graça, será já um momento apocalíptico, de fato, pro fim. Poderá sim. A gente, analisando a Bíblia, a gente percebe como Deus mudou. Deus, no primeiro momento, se arrependeu de ter feito o homem a sua imagem de semelhança e lançado na terra. No entanto, trabalhou para cuidar do homem, para livrá-lo do mal, para conduzi-lo ao caminho da paz, do gozo, da alegria e da salvação. Nós vemos outra passagem que Deus dá a sentença, mandando e exortando seu profeta, Jonas, a mandar dizer para o povo de Nínive que eles seriam todos mortos. O que ocorre? Um veredicto contrário. Deus se compadece do povo ninivita, e era o mais terrível na face da terra naquele tempo, e muda essa sentença. Eles não seriam mortos. Diferente de Sodoma e Gomorra, que não se arrependeram. Os ninivitas se arrependeram. Então, tudo passa pelo arrependimento. Então, analisando isto, eu creio que Deus pode ter uma misericórdia. Sim, por que não? Agora, eu não consigo entender a afirmação dele dizer que é só para os judeus. E que a igreja, aqueles que fazem parte do Israel de Deus, que é a igreja, não teriam essa oportunidade. Não parece errôneo isso? Se os judeus que não se consideram igreja, e sim judeus mesmo, seguindo a tradição judaica, indo para as sinagogas e tal, têm a oportunidade, e os gentios que não seguem como os judeus a Cristo e nem creem que sejam igreja, não vão ter. É para pensar. Se hoje nós somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor, e engloba todos os países da terra, então quer dizer que nós também não teremos prerrogativas de Deus, ou não teremos talvez salvação se pecarmos. Entra um pouco aí em coisas esquisitas, eu diria, esdrúxulas, estapafúrdias, em questionamentos que o apóstolo Paulo recomenda lá a Tito para nós procurarmos deixar de fora. São questionamentos insanos, tá? Eu estou falando aqui para fazer um apêndice, para mostrar que existe várias correntes doutrinárias a partir desses versículos, tanto para refutá-los como para confirmá-los, e eles servindo de embasamento para essas teorias, que já o próprio nome diz, é uma teoria, não tem como comprovar na prática, até porque o porvir é um mistério, ninguém sabe absolutamente nada, nem após morte, né? A não ser que teve uma experiência de quase morte, né? Ou Deus quis revelar algo para alguém, eu creio nessa possibilidade. Não, de acordo com o que está ocorrendo aí, né? Muitos querendo ganhar dinheiro com testemunhos, com DVDs, dessa forma, fazendo comércio, eu não acredito. Até teve uma onda aí
no início dos anos 90 até 2000, por conta daquela profecia do Nostradamus, 1000 anos passará, 2000 anos não passará. Então surgiu um monte de picareta, de falso profeta, dizendo que morreu, ressuscitou, e que Deus mostrou o inferno, mostrou o céu, e Deus mostrou a igreja santa a qual ele deveria servir, dizendo tudo, revelando os mistérios do mundo todo. Pode ter havido, não vou duvidar, porque Deus revela, a Bíblia fala que naqueles tempos os jovens teriam visões e os anciãos teriam sonhos, ou vice-versa. Profetizou o profeta Joel acerca disso. Então, não sou contra, creio. Agora, do jeito que está sendo feito, pode ser até verdadeiro testemunho, mas a prática é errônea e não é do evangelho. Lucrar com testemunho. Isso aí foi uma onda aí. Aí você vai procurar esses tais. Onde estão esses tais? Que ganharam rios de dinheiro com essas pregações, mesmo sendo verdadeiras, repito, mas que a conduta não agradou a Deus. Porque é para ganhar almas e não para se enriquecer em nome de almas ou de testemunhos. Isso também tem a ver com a exaltação e vanglória de Deus, aliás, do homem, que Deus condena. Porque devemos adorar a Deus e não ao homem. E já aproveitando o gancho, quero falar acerca de um fato que ocorreu aqui na cidade, que veio um jogador famoso aqui palestrar ou pregar, o conhecido César Prates, se eu não me equivoco, jogou na Copa, não, aquele era o César Sampaio, né? A Copa de 1998, mas jogou aí em amistosos, em eliminatórias, jogou pela seleção. E agora é pregador. Aí você para pensar. Não tem nenhuma coisa contra ele. Particularmente, eu não sou contra ele, não sou contra quem se converte. Quem sou eu para falar? Deus é que trabalha e convence o homem do erro do pecado. Deus transforma vidas, essa é a verdade. Agora, para pensar. Parece que dos anos 2000 para cá virou um modismo, como existia aquele que eu falei anteriormente, da década de 90, 80, 90 até 2000, acerca dos testemunhos e tal, tudo por conta daquela profecia. Né? Agora está tendo esses artistas. É cantor gospel, aliás, que vira cantor gospel, porque entre aspas se converteu, era cantor secular. É jogador de futebol, existe até o movimento dos atletas para Cristo, existe tudo isso. E eu fico pensando, será mesmo? Será que o sujeito se converteu de verdade? Segundo ponto, será que ele não está sendo usado pela indústria do sistema corrupto religioso, que usa eles como boi de piranha, usa eles como a isca para atrair o povo, para dar lucro? Terceiro ponto, será que eles mesmos não sabem de tudo isso e se aproveitaram desse boom do movimento evangélico e já não dando nada ou em nada para a vida, já não tendo mais o que fazer e já tentaram várias coisas, ser empresário, ser isso e aquilo, não deu certo, e essa é uma boa empreitada, gera muito lucro e tal, e encararam essa? É para pensar. De vez em quando você vê no noticiário, é cantor que outra é secular, virando gospel. Depois de um tempo, 1, 2, 3 anos, voltando ao secular. É artista virando o popstar gospel. Dá 2, 3 anos, até menos, volta para a vidinha de outrora. Agora no carnaval nós tivemos a Valesca, não, perdão, não é a Valesca, é a Valéria Valença, que era seguidora aí de uma igreja que pregou e tal, em meados de dezembro, e eu fui falar acerca dela no canal que eu tinha. Desceram a lenha, disseram que eu não acreditava no poder de Deus de transformar as pessoas, disseram que eu era um herege, disseram que eu era um invejoso, falaram várias coisas acerca de mim.
E aí o que acontece? Isso eu falei em dezembro. Eu fiz um vídeo falando dessa hipocrisia, né, da conversão dos famosos. Em fevereiro a sujeita estava pulando carnaval. Não era só pular carnaval, é pular o carnaval totalmente nua. Na passarela, nua mesmo, como ela veio ao mundo. Na Globo ela fazia aquele papel da Globeleza, né? Na Globeleza ainda tinha aquela purpurina, tinha aquele brilho que tampava. Ali não, ela estava praticamente nua mesmo, totalmente, né? Tinha uma ou outra coisa que escondia, mas não tinha tanta pintura. Então você percebe, a convertimento, Deus não tem problema, eu já até falei numa outra oportunidade, que Deus não tem problema com nudez, desde que essa nudez não seja pública, que faça os outros pecar, que aguce exatamente ou se desperte a libido, para que, portanto, o sujeito que está diante da televisão ou vendo não tenha interesse adulterino, não só por ela, ou em cobiçar a mulher do próximo por conta dela, e tantas outras coisas nesse sentido. É para se pensar. Não quero aqui falar mal da pessoa dela. No entanto, o que eu estou me referindo é dessas pseudos conversões, tudo financiada pela corrupção do sistema religioso que aí impera. Uma outra coisa que eu sempre fui contra, e pode ser até um probleminha que eu tenho pelo fato de eu tomar partido, já que seria, entre aspas, uma frustração minha. Eu não falo tomar partido desse posicionamento que eu vou dizer a seguir. O sujeito é famoso, faz tudo no mundo e faz tudo. Eu, simbolicamente, né, estou na igreja desde pequeno. Não estou dizendo que é eu estou dizendo que é o eu simbólico, que eu não tive na igreja desde pequeno. O eu simbólico, ou você simbólico, nasceu na igreja, é de berço cristão. E aí, não bebeu, não fumou, né, não prostituiu, não cometeu promiscuidade, né, foi respeitoso, foi respeitosa, chegou à idade da adolescência, foi fiel a Deus, da mocidade, quando chegou aos 18, 20 anos, teve desejo, casou, fez tudo certinho, tudo dentro dos conformes. Eu sei que muitos vão falar isso, mas eu vou até dizer também o que eles vão falar. E então, vem um sujeito que aprontou tudo lá no mundo. E quando ele vem para a igreja, ele é colocado lá no pedestal. Olha, o fulano de tal era um ex-jogador. E o ex-jogador que era ex-alcoólatra. E agora está pregando, Deus transformou a vida dele. Ele começa a ter destaque naquela congregação. Mesmo ele não sabendo pregar, eles colocam em cima do púlpito só para colocar o testemunho para o povo. Aí eu pergunto, o evangelho é testemunho das pessoas ou é testemunho da mensagem ou evangelho de Cristo? A mensagem da cruz. O testemunho de Deus vale mais do que o nosso próprio testemunho. É para pensar também. E aquele e aquela que está dentro da igreja desde cedo, às vezes tem um dom lá de curar, tem um dom lá de revelar, tem vários dons que Deus dá, mas não tem importância alguma. Tem dom de louvar, não tem importância alguma, deixar de escanteio. Né? Não dão oportunidade para cantar, não dão oportunidade para gravar um CD, não dão oportunidade para pregar, para exercer os dons. Chega o fulaninho de tal, mesmo ele não tendo dom de pregar, mesmo ele não tendo dom de louvar, mesmo ele não tendo dom digamos, de revelação, qualquer outra coisa, de profecia, eles inventam, dizem, olha, Deus está me revelando aqui que tens, pode falar que é. Pronto. O cara está lá em cima no pedestal. Aí tu pergunta, Deus vai fazer acepção de pessoas? A Bíblia fala que não. Deus dá privilégio para uns e para outros não. Eu estou falando dos próprios
da congregação, não. Aí você tá, mas você está muito ciumento, tá que nem os irmãos da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma outra coisa, meus caros. Está falando de, eu não gosto muito desse termo, mas vamos colocar desviados do caminho. Na realidade não seria desviado, seria afastado do caminho, né? Deixou o pai de lado. É para esses. Geralmente quando vem um artista, vem um cantor, uma pessoa famosa, ele nunca conheceu o Evangelho. Então ele não se encaixa no perfil do filho pródigo, porque ele não participava da mesa farta com Deus, ele não participava com os irmãos das mesmas bênçãos. Ele foi um regenerado como foi outrora com os irmãos, e que agora estão participando. E por que esses, só porque não tinham fama no mundo, só porque eram pobres, não têm vez, e aqueles que têm fama, têm? É esse o grande problema. Aí mostra exatamente a podridão do sistema religioso. Isso não é cristão, não é divino. É lamentável nós chegar a um ponto desse. Aí o que acontece? Um outro problema. Já estou até fugindo um pouco da mensagem. Eu já volto. O outro problema. Qual é o outro problema? É exatamente o distorcer a palavra, porque eles não sabem nada da Bíblia. O sujeito entrou na igreja hoje porque ele tem fama, daqui a menos de 2 semanas ele está em cima do púlpito já dando as suas primeiras palavrinhas. Daqui a um mês ele já consagra como obreiro. Daqui mais um mês já vira um diácono ou evangelista, depende da hierarquia das igrejas, que varia. Já vão colocando para cargos mais nobres e superiores por conta da fama. Isso é de Deus, não é? E por que eles distorcem a Bíblia? Pelo fato de eles não terem conhecimento da palavra do Senhor. E os verdadeiros que têm comprometimento com o Evangelho começam a examinar a Bíblia e começam a se moldar de acordo com o Evangelho mais tarde. Esses eu creio que Deus transformou a vida deles e tiveram um chamado, mas alguns não têm chamado. Não é que não tenham chamado, é que o chamado foi forçado. Então aquilo ali não é chamado. É simplesmente para dar lucro para a igreja. E o que acontece? Esses geralmente não pregam a mensagem da vida de Cristo, não pregam a mensagem da santificação, a mensagem da doutrina do Senhor, pregam só bênção, milagres, pregam só transformações de água e vinho, multiplicações de pães e peixes. É isso que eles pregam, porque isso é mais fácil. Olha o mal que tem. Aqui na cidade foi um bocado de gente ver a estrela César Prates. Agora, ver Jesus, ver o dono da bênção, pelo menos sentir, nem aí. Porque se o César Prates faltasse e viesse um outro pregar no seu lugar, a igreja não estaria abarrotada, não teria ninguém, né? Se fosse avisado antecipadamente que ele não viesse, no caso ele veio. Aí você vai lá examinar. Eu não fui no evento porque eu cansei exaustivamente a exaustão aí nesses eventos de pessoas famosas, ditas famosas, e que pode até ter fama para o homem na terra, mas para Deus não tem. Gideão era um pobre coitado da tribo mais pobre de Israel, Manassés. Tinha fama nos céus, é isso que importa, porque Deus confiou a ele para pelejar pelos manassenses, né, ou pelo povo da tribo de Manassés contra os midianitas. Deus não chamou o mais famoso, mais rico, mais forte, mais robusto, não, chamou o simplesinho, porque Deus trabalha com as coisas simples. Sejais. Então aí está um mal disso tudo. O Evangelho está levado assim a brincadeira há muito tempo, né? E de uma maneira assim totalmente fora dos padrões cristãos. Voltando ao texto,
aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros, novos, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então há um comparativo que Jesus cita. Se você é um observador de figueira, tem algum conhecimento mínimo de agricultura, né, de flora, você entende exatamente o que ele disse, que de acordo com como está a figueira, o verão surge. E assim é a vinda de Cristo. Igualmente, quando vi todas essas coisas, saberei que está próximo às portas. Quando o sol escurecer por um longo período, a lua, as estrelas começarem a cair de fato, quando então as potestades dos céus serão abaladas, isso depois do princípio das dores, então Cristo vem. Virá como um ladrão, nós não sabemos o dia e a hora exatamente. Agora, não é para nós vivermos de uma maneira bem relaxada, despreocupada, né? Não podemos ser que nem as virgens nécias. Temos que estar preparados, vigilantes, para não sermos pegos desprevenidos. Aqui é muito interessante, porque muitos acham que Jesus vai vir hoje. Não, Jesus não vai vir hoje. Ah, mas como está falando isso? Isso é uma heresia. Você não sabe? Não, porque não aconteceu de o sol escurecer, a lua. Então Jesus seria contra as suas próprias palavras. Seria contraditório isto. Tem que acontecer o que ele previu, o que ele disse, antevendo a tudo o que iria ocorrer futuramente. O que pode ocorrer é Jesus vir se nós falecermos, e por isso nós temos que estar preparados constantemente. Agora, com relação a Paruse, a sua segunda vinda, dizer que vem amanhã é mentira. A não ser que hoje, às 3 horas da manhã, aconteça esse fenômeno do sol escurecer. Aliás, não vai ser o sol, vai ser a lua, né? E às 6 horas o sol ficar escuro. Ah, mas isso acontece porque às vezes quando o céu está nublado, o sol está ali escondido. E isso também tem que pensar que não é só num determinado local. Ah, é só no Brasil. Ah, é só numa localidade do Brasil. É no mundo todo. Vai escurecer o céu, o sol vai ficar escuro, a lua não vai dar luz no mundo todo. As estrelas cairão em várias partes do mundo. A potência dos céus será abalada em toda a sua extensão. Tem que pensar nisso também, tá? Porque eu chego a escutar alguns dizer: olha, cuidado, Jesus vai vir, pode vir amanhã, Jesus virá. Sim, Jesus virá. Não há como nós questionar essa verdade. Eu diria até uma verdade irrefutável, apesar de que já na época que os apóstolos pregavam, na época da igreja primitiva, muitos já questionavam essa segunda vinda de Jesus, e o apóstolo Pedro até citou que esses são os hereges, enfim, que são amantes de si mesmos, que não querem aceitar essa verdade, que não é para nós darmos ouvidos aos tais. Então, como está dizendo, a vinda de Cristo é claro, só que existe algumas etapas a serem cumpridas. Os princípios das dores está claro, já ocorreu, só falta mesmo o sol escurecer, essa segunda etapa. Bem, e aí Jesus cita, claro, a figueira aqui exatamente para nós entendermos e ficar claro. Se a figueira ela dá o seu ramo novo e dá sua folha, você entende que logo vem o verão. Do mesmo modo, quando acontecem as coisas, você entende que vai vir Jesus. E se não aconteceu essas coisas, Jesus não vai vir. Só que, lembrando, que no piscar de olhos pode tudo acontecer. E também a palavra de Deus nos afirma dizendo que 1000 anos para Deus é que não fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Então, esse tempo que nós achamos que é muito tempo, na realidade não é nada. Eu nasci, parece que foi ontem, já estou com quase 30 anos.
Quem imaginava? Aliás, eu nunca imaginei que eu pudesse estar um dia pegando uma Bíblia e lendo uma palavra, uma coisa que eu nunca gostei, na realidade. Eu sempre tive uma certa aversão a ler Bíblia. Aliás, eu tive a aversão não é só a ler a Bíblia, é a leitura. Inclusive, eu era cobrado nas escolas, ou na escola, e eu sempre procurava, de alguma maneira, fugir. Mesmo que tivesse que contar algo do livro, eu inventava. Eu tinha uma capacidade, uma mente fértil de inventar coisas que eu não li. Eu, por exemplo, lia uma primeira parte, era bem desidioso nessa questão. E aí criava, sempre procurava um livro que ninguém leu, que não era um best-seller, que não era um livro conhecido. E tinha um momento de leitura e o momento em que você tinha que contar pelo menos uma página do que você leu. Eu lia e criava, pronto, e passava batido. Fui ter o hábito da leitura mais tarde e com a Bíblia, porque quando eu me converto eu passo a ler a Bíblia e leio ela depois de um ano e pouco de convertido por 3 vezes. Então me ajudou muito. Eu não pensava, como está dizendo, um dia estar pregando ou gravando em YouTube, enfim, mas tudo ocorreu. Então veja que as coisas que a gente pensa não são o que irá acontecer no futuro, e muito menos é o pensamento de Deus. Tá? Fica bem claro isso aí. Em verdade vos digo que não passarão essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Aqui é uma outra pegadinha. Por que é uma outra pegadinha? Pelo fato de falar essa geração. Jesus está falando pegadinha que os hereges, os ateus soltam no ar para enganar as pessoas que são incautas. E até uma armadilha do inimigo. Olha, tá lá, Jesus disse que não passará essa geração sem que passe todas as coisas. Já passou a geração dele, então não vai cumprir. Aí hoje vão dizer, não, mas aquela geração é simbólica, quer dizer toda a geração. As que já foram e que hão de existir até a sua vinda de fato. Mas aqui o que Jesus está querendo falar, em verdade, eu digo, não passará esta geração, esse grupo, esse movimento, sem que todas essas coisas aconteçam, se referir tanto aos princípios das dores que ocorreram já, como eu já disse na história, bem como algumas pinceladas do que ele falou aqui. O eclipse solar, lunar, para eles que não têm tanto conhecimento do que se tem hoje em dia, foi algo extraordinário. Então tudo se cumpriu na realidade, não por inteiro, isso quer dizer, umas pinceladas teve. E com relação à afirmação de dizer que simbolicamente deve interpretar essa geração, isso também tem uma conotação verdadeira, porque Jesus disse certa feita que estaria conosco até a consumação dos séculos. E geração aqui está em sinônimo de século. Século leia-se a um período, a um cronos. Na realidade, para você entender melhor isso, você tem que examinar o grego, ou a tradução grega exatamente que diz. Quer dizer mais ou menos nesse sentido. Então, século, consumação dos séculos, geração. A consumação dos séculos e geração é isso que quer dizer. Um período de 100 anos, um período de vamos colocar aí de 200 anos. Não. A geração que é exatamente a consumação dos séculos.
uma geração que iniciava a partir de Cristo, da graça, porque houve inclusive a modificação na história, na datação. Cristo passou a ser mencionado inclusive na datação, nas datas. Ele foi um divisor d'água nesse sentido também, porque a história e o calendário existe a partir dele, antes dele e depois dele. Então, quando eles não passaram essa geração, é a geração de Cristo, é a consumação dos séculos. Então, não pensa, já cumpriu, não cumpriu. Isso é heresia, porque o céu e a terra passarão. E aqui ele volta a destacar uma coisa muito interessante, que o céu e a terra passarão, dizendo que realmente o céu vai se acabar, a terra vai se acabar, mas as palavras dele não iam passar. Iam se cumprir tudo. E ele dá exatamente enfoque nesse aspecto, ao afirmar que para a sua vinda acontecer, tem que acontecer várias etapas, passar-se por várias etapas. Segundo, que as coisas vão se findar, mas sempre a sua palavra vai permanecer. Sempre o que ele falou vai ser cumprido. Devemos seguir à risca ou acreditar de fato. Então, meus caros, essas são as palavras do Senhor. Aqui é evidência clara de sua vinda, que não é um mito, que não é aquilo que um ateu certa feita disse em São Paulo numa faixa: Jesus não virá porque Deus não existe. Jesus virá, até mesmo para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que afirmam que Deus não existe. Jesus virá. Agora, o dia e a hora não sabemos. Também temos que pensar que não devemos ficar sofrendo de compulsão por esse dia, por essa vinda. Inclusive, se você for procurar na psicologia ou na medicina, você vai encontrar um termo relacionado à parúzia, que mostra ou denota exatamente a psicopatia com a parúzia. Porque você sabia que existem viciados ou pessoas compulsivas com essa data, que acabam fazendo loucuras, se autodestruindo, se autoflagelando, por conta dessa possibilidade de vinda de Cristo, aqui e agora, a qualquer momento, subitamente, de repente. É lamentável. Então, pensamos bem antes de falarmos as coisas e antes exatamente de nos procedermos, para não darmos escândalo. Eu vou procurar aqui o termo exatamente e vou trazer o nome científico desse termo. Infelizmente não encontro mais esse termo. Pode ficar entre parúzia, filia ou parisifilia, parousifilia, né? Sujeito que é compulsivo por vinda de Cristo. Infelizmente eu tenho encontrado, inclusive ele estava dentro das classes das psicopatologias e era uma das raridades de doenças compulsivas, enfim. Não deixa para lá, talvez em outra oportunidade eu encontre esse artigo que tenha exatamente esse termo. Então a mensagem foi essa, meus caros. Acreditamos sim na vinda de Cristo, mas
com temperança, com desapego, que eu sempre falo, e equilíbrio, para que a vinda de Cristo não atrapalhe a nossa vivência. E se você for parar para analisar, e até for um especialista fazer um estudo in loco de pessoas que sofrem até hoje com sérios transtornos e traumas por conta da passada, digamos assim, de informação da vinda de Cristo equivocada, não está no gibi. Passada por pessoas ignorantes acerca da Bíblia, por pais intolerantes, rígidos, que diziam para filho ou para o filho: olha, você tem que fazer isso e aquilo, porque senão você vai para o inferno, a vinda de Jesus vem amanhã e tal. E aquilo causou uma série de traumas e psicopatias que até hoje ainda atormentam essas vidas, né? Doenças essas irreversíveis, até incuráveis, por conta do medo. Olha, Deus vai matar se eu não for bom menino, olha e tal. Não é assim que funcionam as coisas, meus caros. Parece que muitos pensam que Deus seja Ele próprio, tirano, né? E não é. Cada coisa que sucede tem um porquê, tem um motivo. Nada é feito por acaso. E há um propósito para tudo debaixo dos céus, seguindo a sua normalidade, entre aspas, transcorrendo dentro dos conformes, dentro do previsto, estabelecido, passando pelas etapas, porque Deus não é anárquico. Até nisso tem uma sequência, tem etapas, tem uma organização, uma estrutura para ter lógica, para realmente proporcionar uma oportunidade ou chance para todos de salvação, de redenção, etc. Tá? Não criamos cânicos, né? Pânicos, como já dizia o Chaves ou o Chapolin Colorado, acho que é o Chaves. Pensamos nesse sentido, tá? Não vamos ficar aí assim com fobias ou com filias e tal, né? Uma coisa é você achar que realmente precisa se preparar porque Cristo pode vir, existe a vinda. Uma outra é você perder a sua vida, não dentro daquilo que Jesus disse, que aquele que perder a sua vida né, ganhará a outra, mas no sentido da loucura mesmo, né, da insanidade, por conta da vinda de Cristo. E eu conto de mim mesmo nessa parte, né? Sou um testigo, como diz os espanhóis, vivo, porque no início da minha conversão, por falta de conhecimento bíblico, teológico, eu acabei entrando nessa também, nessa patologia, nessa doença. Oh, meu Deus, a vinda vai vir amanhã, está acontecendo tudo, terremoto, né? Meados de 2005, 2006 aconteceu várias catástrofes, né? E aí vinham os cientistas com aquela toda, digamos assim, influência, e falando na mídia, e a mídia sensacionalista como sempre, né, criando aquele pânico todo. E os pregadores, alguns não por maldade, né, mas outros tantos por maldade mesmo, né, pregando, olha, até que uma hora deu um estalo, né, porque eu pensei, puxa vida, esses sujeitos estão pregando dessa forma, a vinda de Jesus é a vinda de Jesus, mas tem que dar o dízimo, né, tem que dar a oferta. E se é a vinda de Jesus, por que tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, né? Porque já não vai acabar tudo, então para que dar? Era um dos questionamentos que eu fazia no sistema. Quando eu estava nessa noia, já digo que é noia mesmo, porque isso não é de Cristo. O Evangelho não é para criar patologia em nossa vida, é para curar as nossas patologias ou de alguma forma controlá-las. Quando o Evangelho vem com doença, já não é Evangelho, já é lixo, já é escória, já é coisa do maligno,
tá? Que Deus os abençoe e até a próxima. No próximo sermão vamos tratar acerca da vigilância. Até lá.